Oi, boa noite. Noite, boa noite. Agora estou ouvindo Ei, você. gente, boa noite. Caiu todo mundo? Acho que sim, boa noite. Boa noite. Fala, Enio. Boa noite, boa noite. E Adélia? Que saudade. Boa noite, gente. Estou aqui dirigindo, mas eu estou prestando atenção e estou vendo aí. Fabiana, Isso agora. é coisa de paulistano, velho. Paulistano faz tudo dirigindo, cara. Come, Acabei trabalha. de sair do atendimento, cara. Então agora estou correria. Ô, Mas tô gente, a aqui. primeira quarta-feira que eu consigo entrar sem estar dirigindo é hoje. povo corrido. 13 anos em São Paulo, eu sei o que é isso, bicho. É loucura. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Johnny? O Marcos, Oi, querida. a gente espera mais um pouquinho para chegarem mais pessoas ou a gente já vai começando? Me guia aí, só para eu... Olha, acho que a gente pode ir começando, como que a aula vai ficar gravada, quem perdeu o comecinho vai depois... Legal. Né? Legal. Pode ir se Então tá. apresentando, Então falando. deixa eu me apresentar. Obrigada. Só um minutinho. Sazak, você está com o Oi. host aí, gravando, tudo certinho? Tá gravando. Deixa eu só confirmar aqui. Tá certinho, Jonathan. Beleza. Então tá. Então posso ir lá? Vamos lá. Então, primeiro, boa noite a todos. Eu dei uma passada rápida aqui, não conheço os rostinhos, não conheço ninguém, mas enfim, uma boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade, né, Marcos, de estar aqui com vocês compartilhando. Eu assisti a aula da PUDIA também semana passada, foi bem legal. E, enfim, deixa eu falar um pouquinho rápido sobre mim. O meu nome é Cristiane Costa, o meu SANI é zerada, e eu estou nessa jornada aí desde 2010. Comecei no Metamorfose quando não existia Comuna ainda, então tem um tempinho. E além, né, da capacitação como terapia tântrica, eu sou graduada em fisioterapia, sou especialista na saúde da mulher, sexóloga, enfim. Estou fazendo uma especialização agora em psicologia corporal, então a gente já tem aí algumas áreas de conhecimento e que eu acho que todas agregam ao trabalho que eu faço com Tantra. Então, meu trabalho hoje ele envolve, sim, os conhecimentos da terapêutica tântrica, mas eu também transito por todas as outras áreas também. Enfim. E a proposta de hoje é falar um pouquinho sobre a importância da anamnese. E, por favor, eu vou falar, mas me interrompam, tirem dúvidas, assim, né? Para não virar um monólogo, isso aqui é uma coisa chata. Tá bom? E por que eu escolhi esse tema, né? Porque a anamnese, ela é muito, muito, muito importante. Principalmente quando a gente vai dar, vai fazer um atendimento de continuidade, a gente vai fazer, né, um pacote, enfim, quando a gente vai ficar com o cliente, com o interagente por um período, quando ele vem com um objetivo. E aí a gente vê que a anamnese, ela é algo que se constrói, que ela é feita a cada sessão. Ok? Vamos lá, então. Quando a gente, né, quando a gente fala da terapia tântrica, a gente sabe que o nosso carro, não vou falar carro-chefe, mas aquilo mais comum é a massagem tântrica, né? Isso era bem mais presente antes no início, quando os trabalhos começaram, quando o Metamorfose começou. Hoje as pessoas vêm realmente, cada vez mais eu percebo que as pessoas vêm buscando um tratamento, elas trazem questões muito pontuais, elas querem se desenvolver, buscam auxílio para algum problema, alguma disfunção, enfim. Mas esse carro-chefe, digamos assim, ainda é muito forte, ainda é muito a massagem, como era lá atrás, né? E a gente vê que ainda é. E aí vem um pouquinho das diferenças, né?
Quando eu tenho um cliente, né, um interagente que vem para uma primeira sessão, vem para uma experiência com a massagem, ele vem conhecer a massagem tântrica, ele quer conhecer, tá? Então, ele já fez ali um contato com você no WhatsApp, no e-mail, enfim, não importa, no telefone, e ele é curioso, ele, ela, enfim, a pessoa é curiosa para conhecer a massagem tântrica. Quando a gente tem esse perfil, né, normalmente, dependendo de quem é esse cliente, esse interagente, mas eu vou usar muito a palavra cliente, tá? Quando a gente tem esse cliente que é mais um curioso, às vezes ele vai chegar para essa sessão e você vai começar ali a fazer perguntas muito básicas. Né? Por exemplo, mas o que te trouxe aqui? Você já fez algum trabalho relacionado ao Tantra ou alguma terapia integrativa, holística, enfim, né? E, às vezes, esse cliente, esse interagente, ele vai te respondendo, né? Ele vai te dando ali respostas abertas que você consegue direcionar essa conversa para saber um pouco mais a respeito daquela pessoa, do que ela está buscando, se por trás daquele conhecer a massagem tem ali um outro desejo que ele não vai te revelar no primeiro momento. A pessoa, às vezes, está buscando ali tratamento para um problema, para uma disfunção, por exemplo, mas no primeiro momento talvez ele não te revele isso. Né? Então, você tem essa pessoa que vai te dar essas respostas abertas que vão te permitir investigar um pouco mais. Mas tem aquela pessoa que vai te dar respostas fechadas. Não, não tenho nada. Não, não tem nenhum problema. Não, só queria conhecer. E a gente que é mulher e trabalha e atende um público masculino, né? Eu sei que tem homens que trabalham com o público masculino, mas eu vou falar agora do lado das mulheres. Então, nós mulheres que atendemos o público masculino, muitos homens vêm para a gente só mesmo para conhecer, né? Sem revelar ali algum interesse. E muitas vezes eu me pegava, né, fazendo ali uma anamnese, tentando investigar, e eu olhando para aquela pessoa, assim, era como se tivesse escrito na testa dela assim: que horas você vai pegar no meu pau? Tá? Não me pergunta nada. Que horas você vai pegar no meu pau? É isso que eu quero saber, né? Então, você vê que esse tipo de pessoa que você está ali explicando, tentando falar do trabalho, da energia, do chakra, do hormônio que vai liberar, você vai linkar fazer uma conexão dos links neuromusculares, a pessoa não... Sabe? Ela está ali, tipo, não quero saber de nada disso. Então, essa pessoa, quando a gente tem esse perfil, eu também não rendo muito, não. Então, eu vejo que eu estou ali falando, estou tentando explicar, e a pessoa não tá, sabe? Ela não está se abrindo, ela só quer realmente passar por aquela experiência. Então, eu não insisto muito. Mas algumas coisas são importantes a gente ter em mente, né? Então, algumas coisas são importantes a gente perguntar. Como, por exemplo, o que eu disse, né? O que te trouxe aqui? Aí a pessoa vai falar, não, é só uma curiosidade. Beleza, beleza. Tem algum problema de saúde? Algo que você acha importante me dizer? Ah, não tenho nada, não. Né? Ou sim, tenho, sei lá, hipertensão. Uma coisa comum. Faz uso de alguma medicação? Ah, eu tomo ansiolítico, enfim. Ah, não, eu só tomo remédio para pressão. Enfim, tem essas... Eu vou disponibilizar um modelo de anamnese, tá, para vocês. Essas perguntas, mesmo sendo uma pessoa que não queira se abrir, que não queira dar respostas abertas, que não busque um processo de desenvolvimento com Tantra, com a terapia tântrica, enfim. Mas são perguntas básicas e importantes, porque esse cliente, né, esse interagente, ele pode ter ali na sessão uma resposta que você vai falar, putz, como assim? Como assim? O que é isso, né? De repente a pessoa toma um remédio, um antipsicótico, sei lá, algum remédio mais importante, assim, e ela não te fala. E aí a pessoa passa por uma experiência com a massagem, estados alterados de consciência, de repente aquela pessoa dá uma surtada ali.
né? Por isso a anamnese é importante. Mesmo nesses casos aonde a gente vai ter uma pessoa que, como eu disse, não está ali te aberto para você, não está sendo tão né? Enfim, não está tão disponível para essas perguntas. E mesmo esse interagente, esse cliente que vem para conhecer a massagem tântrica, mas a partir do momento em que você instiga, pergunta, né, mostra interesse, você também mostra a seriedade do trabalho, mostra a sua seriedade enquanto profissional. Porque eu já atendi, por exemplo, pessoas que vieram para uma única experiência, que passaram anteriormente por outro terapeuta tântrico, tiveram boas experiências com o terapeuta tântrico, a sessão foi tudo bem, nada de diferente, mas a pessoa vira para mim e fala, da primeira vez ninguém me perguntou isso. E eu acho que era importante eu ter falado isso. Um determinado problema de saúde, por exemplo. E eu acho que era importante eu ter falado isso. E ninguém me perguntou. Que bom que você está me perguntando. Né? Então, a anamnese, ela tem esse papel que, primeiro, é trazer ali os elementos que eu preciso para conduzir aquela sessão. Né? A partir da anamnese, eu começo a imaginar, a já pensar o que eu vou fazer naquela sessão. Porque a gente não vai para uma sessão de Tantra fechado, tipo, hoje eu vou fazer, hoje é a primeira sessão, eu vou fazer esse total. Acabou. Ou então, não, hoje é a segunda sessão, como eu fiz a sensitive na primeira sessão, hoje eu vou avançar para o segundo nível, hoje eu vou fazer a êxtase, vou fazer sensitive e linga. A gente não vai para uma sessão dessa maneira, né? A gente tem ali uma ideia daquilo que a gente vai fazer. Mas, dependendo daquela conversa que eu tenho com o meu cliente, o que eu tinha pensado que eu ia fazer naquela sessão, eu vou mudar completamente. Não, essa pessoa hoje vamos ter que repetir a sensitive. Vamos ter que repetir a sensitive. Então, por isso que a anamnese é importante. Seja nesse cliente que só quer passar pela experiência, mas quando você investiga, você mostra para ele seriedade no que você está fazendo, você consegue entender respostas corporais que você vai ver ali ao longo do processo. Né? E você tem elementos para trabalhar de maneira mais assertiva, mesmo que esse interagente passe por uma única experiência com você, não importa. É a sua segurança enquanto terapeuta. Então, por exemplo, você vem, né? Estou falando ainda só de clientes que vêm para uma primeira sessão, para a gente ver a importância da anamnese. A gente recebe aí um homem, vou falar do homem que é mais simples, né? A gente conectar com a ideia. Homem, 55 anos, é um jovem, é um adulto jovem, eu considero. Mas ele é hipertenso ou ele é diabético. Eu sei, né, que essas duas comorbidades, né, tanto a hipertensão como a diabetes, podem ocasionar numa disfunção erétil, somado aos 55 anos, que a gente sabe. Eu considero jovem, mas tenho uma idade. Uma coisa é quando eu tinha 35, uma coisa é quando eu tenho 55. Né? Então, além dessa questão da idade, eu tenho um homem que ele tem hipertensão arterial, ou diabetes, ou tem as duas comorbidades. E aí, pode ser que essa pessoa não tenha uma ereção total, um pênis em riste, um pênis firme, aquela ereção potente, latente. E aí, se eu não fiz uma anamnese, se eu não perguntei sobre isso, por exemplo, eu vou ver que ele tem uma ereção mediana, não chega a entumecer o lingam totalmente. E aí, quando a gente está começando, principalmente, a gente pensa, nossa, minha massagem é ruim. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Né? Não sei. Não foi muito bom. É comum, né? Pelo menos eu, quando estava começando, ficava puta merda, não sei se eu fiz isso certo. Enfim. Mas aí depois a gente vai entendendo.
Mas aí é muito comum que um homem de 55 anos com comorbidades, em particular essas duas, né, hipertensão ou diabetes, enfim, tenha problemas de ereção. E é comum que ele passe por uma sessão ou por mais sessões iniciais de massagem tântrica, na segunda até a terceira sessão, e não tenha ainda essa ereção maravilhosa, esse pênis em riste que eu estou falando. Por quê? Porque ele tem essas duas comorbidades, uma ou as duas, enfim. Né? O fato de eu tomar remédio para pressão arterial, para hipertensão arterial, desculpa, né? O fato de eu tomar um remédio para controle da hipertensão mostra que eu tenho um problema, uma questão circulatória envolvida. E se eu tenho uma questão circulatória envolvida, o que eu preciso é que chegue sangue no meu pênis. Se eu tenho questões circulatórias envolvidas, talvez a quantidade de sangue que precisa chegar no meu pênis não vai chegar da maneira adequada, né? Então, é só para vocês verem que mesmo sendo um interagente, um cliente, de uma única sessão, de uma experiência com a massagem, mas essas informações que ele me traz na anamnese vão servir para elucidar as respostas corporais que eu vou ver ali, ou até a ausência das respostas corporais, né? E eu, quando termino uma sessão, então eu gosto de fazer essa anamnese no início, e quando eu termino a sessão, eu normalmente gosto de compartilhar um pouquinho a experiência, né? Tem cliente que às vezes ele sai da sessão, ele está, né, tá aéreo, não está a fim de conversar, a gente percebe isso, e aí você também não vai ficar lá insistindo, ai, mas me conta como é que foi, blá, blá, blá. Mas tem aqueles clientes que têm essa necessidade de ter esse feedback pós-sessão, e você até às vezes quer compartilhar. Então, também, quando você faz uma anamnese bem feita, quando você entende todas ali, todas, né, todas é exagero, mas quando você entende aquelas questões iniciais daquele cliente, você soma essas informações que você obteve a partir da fala dele, mais o seu olhar terapêutico e aquilo que você vê de resposta corporal, ao final da sua sessão, você tem ali, se necessário, elementos para poder ter ali uma conversa. Olha, mas tudo bem, é isso mesmo, é comum que isso aconteça, enfim, e por aí vai, né? Porque tem clientes que vão, como eu falei, eles vão ficar, eles não querem saber de nada, saem de lá super aéreos, super felizes, nananã, mas tem aqueles que querem querem ali um conforto nas suas palavras. E aí, quando tem o conforto nas palavras, tem aqueles que vão querer falar da energia, do chakra, quando a Kundalini subiu, a luz piscou, foi nessa hora que eu acho que a Kundalini subiu. Mas tem aquele que vai querer de você também uma linguagem um pouco mais técnica. Não aquele técnico rebuscado, não é isso, mas que vai querer ali uma explicação mais de acordo com aquilo que ele sentiu, com o que você está vendo também. E isso, uma anamnese, serve para a gente muito bem. Ok? Avançando mais um pouco nessa questão da anamnese, como eu estava dizendo, quando eu tenho um cliente interagente, né, que traz uma questão pontual. Então, o cliente traz para mim, uma mulher traz para mim uma questão de anorgasmia. Então, ela tem anorgasmia e viu que a massagem tântrica pode ajudar. Então, assim, eu sei que é pouco provável que uma questão de anorgasmia, né, de ausência de orgasmo, eu consiga resolver em uma sessão, né? Não tenho esse entendimento, não. É pouco provável que isso aconteça. Então, a mulher ela vem com essa queixa da anorgasmia. A gente pensa. Então, primeira coisa aí, né? Qual que é a idade dessa pessoa? Às vezes às vezes você atende uma mulher aí, um homem também, né? Na casa dos 50 anos, por exemplo, e a pessoa acha o Tantra e fala, nossa, aqui é meu último recurso. Né? A pessoa vem com muita ansiedade. Eu falo, poxa vida, mas tem
se você começou, você tem 50, né? Se você começou a sua atividade sexual aos 20, tem 30 anos que você está com uma questão sexual aí ruim. Você quer resolver agora no último minuto. Calma lá, né? Tem 30 anos que você está aí, mais ou menos, calma. Enfim. Mas então essa mulher vem com essa queixa de anorgasmia, 50 anos, beleza. Vou considerar, né? Aí a minha pergunta envolve: o que te trouxe até aqui? Ela já me falou, ok, anorgasmia. Quando que começou? Então, começou desde sempre? Desde a minha primeira atividade sexual? Ah, não. Começou tem 10 anos. Ok, começou tem 10 anos. Você se lembra de alguma coisa, algum problema de saúde, algum fato marcante, algo que tenha acontecido neste período que possa ter influência na sua anorgasmia? Porque se você sentia antes do orgasmo normalmente, há 10 anos você parou de sentir, o que aconteceu aí? Você consegue relacionar com algum fato? Então, pode ser que ela me traga, sei lá, alguma questão de saúde, uma questão biológica. Pode ser que ela me traga conflitos no relacionamento, né? Então, sei lá, descobriu, o casamento passou por uma crise financeira há 10 anos, o casal passou por uma crise financeira há 10 anos, que aquilo impactou a visão que essa mulher tinha do marido. Porque isso acontece, tá, gente? Às vezes a pessoa passa por às vezes num casal, o homem passa por uma crise financeira. Isso pode acontecer para ambos os lados, tá? Mas eu vejo isso mais acontecer quando o homem é o provedor da família. O casal passa por uma crise financeira. Essa mulher, se ela começa a ver nesse marido que ele não é mais... se ela começa a sentir que ele não é mais capaz de segurar, de sustentar aquela família, pode ser que a libido dela vá lá embaixo. E todo o prazer que ela tinha por esse homem acabou. Eu já vi isso acontecer, já conversei com pessoas, já atendi pessoas com esse tipo de queixa, tá? Mas, enfim. Então, quando é que isso começou? Qual que é o fato que marcou ali? Pode ser que a pessoa traga uma informação, um problema de saúde, pode ser que ela fala, não sei. Simplesmente parou. Não consegue, enfim, não consegue ter nenhuma, enfim, não consegue correlacionar com nenhum problema. Aí, a gente começa, então, né, a questionar, por exemplo, 50 anos, né? Você tem alguma questão de saúde? Se não aconteceu nada, né? Você tem alguma questão de saúde? Não, minha saúde está boa, está tudo bem. Ah, tá. Mas 50 anos, você tem investigado as suas taxas hormonais, né? Enfim. Não, tá tudo bem. Então, assim, a princípio, essa pessoa traz aí uma questão de anorgasmia, ela sentia, tem 10 anos que ela parou de sentir, não consegue associar com nenhum fato marcante, não está com nenhum problema de saúde, os hormônios estão tudo bem, está tudo bem, não tem nenhuma questão de saúde. Então, assim, a princípio, eu não conseguia ainda elucidar o que está por trás dessa anorgasmia que começou há 10 anos, né? Alguma coisa ia acontecer nesse meio do caminho, mas a princípio, para mim, não é claro. Então, a gente vai continuar a nossa anamnese. Por quê? Se eu já comecei com essas perguntas básicas e, a princípio, ela não me relatou nada, pode ser que numa segunda sessão isso apareça. Pode ser que numa terceira sessão isso apareça. Porque, a princípio, está tudo em ordem. E ela sentia, parou de sentir, por que será? Sendo que está, a princípio, tudo em ordem, né? Mas aí a gente continua, então, a investigação. Se teve filhos, por exemplo, se teve filhos, tipo de parto, né? De repente, ela tem alguma, sei lá, teve um parto ali, tem alguma questão que é muscular, enfim, e que ela não estava ligando
correlacionando antes, então nem pensou sobre isso, mas pode ser que tenha a questão da anorgasmia. Enfim, o que eu quero dizer é que muitas vezes a pessoa ela traz uma questão que a gente sabe que a gente não vai resolver numa sessão, é um tratamento, vai ser realmente uma proposta de tratamento, um tratamento prolongado, né? Enfim, mais algumas sessões. E num primeiro momento essa queixa inicial para mim não é clara, né? A queixa inicial é clara, mas a princípio o que pode estar por trás dessa queixa, para mim não ficou claro, né? Não tem problema. Isso não tem problema. Se eu não conseguir identificar o que está por trás ali, naquele momento, não tem problema. Eu continuo isso numa próxima sessão. Mas, nesse caso, por exemplo, né, dessa questão de anorgasmia, será que o mais interessante para essa mulher seria eu já de cara fazer uma sessão com sensitive, mais ionemassagem e ficar lá loucamente no bullet? Não sei. Né? Por quê? Porque ela também não me trouxe ali todos, ela não me elucidou totalmente o que pode estar por trás daquela anorgasmia. Então, talvez eu pensasse, né, nesse caso, olha, fulana, a gente vai fazer a nossa primeira sessão hoje, eu vou optar por uma respiração, nós vamos começar com alguns minutos de respiração. A respiração ela vai trazer o foco para o seu corpo, ela vai te ajudar a conectar. Ao mesmo tempo, ela vai trazer um pouco relaxamento para o seu corpo, né? Então, a gente vai ter aí um corpo mais fluido, com menos interferência da mente. E aí, então, eu vou iniciar com a massagem. E a minha escolha hoje será Sensitive Massagem. Por quê? Porque com a Sensitive, nós vamos criar os links neuromusculares, mostrar para o seu corpo que o prazer ele pode estar em todo o corpo. E, principalmente, trazer uma liberação hormonal que vai colocar o seu corpo numa sensação de segurança, num ambiente seguro, para que a gente consiga avançar, então, nas próximas sessões. Né? Então, aqui eu dei, por exemplo, uma conduta que seria a minha, por exemplo, nesses casos de anorgasmia. Tá? Por quê? Porque eu não sei o que está pegando, né? E aí, quando eu começo de uma maneira, às vezes, mais sutil, porque eu avaliei, porque não ficou muito claro, eu também não quero, dependendo do que eu percebo nessa pessoa, eu também não quero, sabe, dar um choque de uma vez, dar aquele tratamento, sabe, vim com tudo, porque às vezes esse choque pode ser muito para aquele corpo. Mas isso eu estou falando de uma coisa que a gente conversa, eu recebo a informação, eu vejo também aquele cliente, porque a anamnese, ela envolve a conversa, envolve aquilo que ele está me falando, mas envolve também aquilo que eu estou vendo. Porque essa mesma mulher, se ela está lá me falando que, não, eu não lembro de nada, não aconteceu nada, a saúde está boa. Mas se ela está me olhando assim, ó, por exemplo, vou chegar bem perto aqui. Ela está lá, conversando comigo, o corpo está contido, mas o olho está regalado. A pupila está enorme. Ela não usou droga, gente. Ela está ansiosa. Né? Tem ali uma questão emocional por trás daquilo que ela está me falando. E, às vezes, eu não estou percebendo isso nem na maneira como ela está me falando e nem estou percebendo isso na resposta corporal. Entendeu? Mas esse olho estatalado, ele pode me dizer alguma coisa. Então, tem aí ela tem medo, esse olho estatalado tem um medo, essa pupila dilatada, tem uma ansiedade. Então, eu somo o que eu escutei com aquilo que eu estou vendo. Né? E eu posso juntar mais ainda essas informações quando eu parto para a prática e vejo as respostas que esse corpo está me dando. Tá? Então, por isso que a anamnese é importante. Aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo. E é muito legal quando a gente conecta o que você escuta com o que você vê com aquilo que você vai ver depois durante o processo da massagem, durante o processo com a terapia terapêutica, com todas as ferramentas que a gente pode utilizar
né? Não somente massagem. Tá, então, seguindo aí essa mesma mulher, então, a minha proposta inicial, como eu falei, seria respirar um pouquinho, conectar, trazer presença para o corpo, fazer uma sensitive. No final da massagem, a gente pode conversar ou não, enfim. E aí ela vem para uma segunda sessão. A cada, né, nos pacotes de desenvolvimento, principalmente se é um pacote de desenvolvimento, quando eu tenho uma questão pontual, como, por exemplo, a anorgasmia, nessa sessão seguinte, a cada sessão, eu sempre pergunto, tudo bem? Como é que tá? Como é que você percebeu o trabalho? Como é que você percebeu a nossa sessão? Como é que isso foi para você? Porque nessa fala, quando eu pergunto isso de novo, pode ser que ela vai me trazer as informações daquela percepção que ela teve a partir daquela experiência, e pode ser que ela comece a me trazer informações que lá atrás, na primeira anamnese, ela não trouxe. E aí ela fala, tá, não, eu lembrei que quando eu era pequena, me veio assim, sabe, uma imagem do meu primo mexendo embaixo na minha saia, quando eu tinha, sei lá, 10 anos. Estou chutando aqui um caso hipotético, tá, gente? Mas isso acontece. Né? A gente sabe que depois das sessões as pessoas às vezes trazem para a gente imagens que se confundem, que elas não sabem se de fato elas viveram aquilo, ou seja, é um conteúdo que estava lá inconsciente, que estava bem camuflado, e aí a experiência da massagem trouxe esse conteúdo à tona, né? Então, algumas pessoas ainda ficam meio, mas será? E vão investigar. E tem aquelas que falam, nossa, trouxe à tona um negócio. Putz, lembrei disso, foi foda, né? Então, se essa mulher, vamos supor, que não lembrava de nada, essa anorgasmia aconteceu aí, tem 10 anos que ela apareceu, aí numa próxima sessão ela fala que lembrou de alguma coisa, e dependendo do que ela te trouxer, isso pode modificar a sua conduta, tá? Mas vamos supor que ela seja uma cliente que ela fala, não senti nada, não deu em nada, não. Eu vim hoje, mas assim, não sei se eu senti firme, não sei, eu acho que eu não senti nada. Aí eu vim hoje para ver qual é. Quando a pessoa fala isso, mas ela fala, mas eu voltei para passar pela experiência de novo para ver se agora vai, né? Esse tipo de cliente, em particular, de interagente, é o cliente que vai me fazer pegar uma folha em branco e, claro, não na presença dele ou dela, tá? Não na presença do cliente, mas depois que a sessão termina, ou então no tempo que o cliente foi ali tomar um banho, foi se despir, né? Enfim, no tempo que eu saio da sala e deixo o cliente ali se preparando para a massagem, eu anoto. Eu vou fazendo ali uma evolução de cada sessão. Tá? Eu costumo fazer isso nos clientes que eu vou trabalhar com um número maior de sessões, dos pacotes de desenvolvimento, ou aqueles que trazem uma questão pontual, uma disfunção sexual a ser tratada, enfim. Eu costumo fazer ali, após cada sessão, uma evolução daquilo que eu fiz, porque suponhamos que é um cliente que, sei lá, fechou um pacote 6 sessões, 10 sessões. Eu estou lá na quinta, eu vou falar, putz, mas o que eu fiz na primeira sessão mesmo? Aí eu fiz só sensitive, aí na segunda eu respirei e fiz essa. Na terceira eu fiz um pouquinho de MVB. Enfim, às vezes a gente não esquece, não vai lembrar, não é? Então, eu costumo, nos pacotes de desenvolvimento, ter essa folha onde eu anoto ali a evolução. E, principalmente, esse cliente que se mostra, a princípio, mais resistente nas palavras, ele volta. Mas ele não sabe muito bem por que ele volta, sabe? Eu venho porque me faz bem, tá. Mas, com relação ao problema que você me trouxe, você acha que está resolvendo? Melhorou um pouquinho e tal. Então, assim, principalmente quando a pessoa traz uma disfunção sexual, que tem sempre uma urgência por trás das disfunções sexuais. Eu sempre faço evolução e anoto o que essa pessoa me falou. Anoto a percepção dessa pessoa. Porque, vamos supor, essa pessoa fecha um pacote de 10 sessões. Chega lá na última sessão,
essa pessoa vira para mim e fala, pois é, né, nós fizemos aí um pacote de 10 sessões, não é barato, né, uma terapia cara, e eu não achei que valeu a pena, sabe? Eu não achei que fez tanta diferença, porque isso acontece, tá, gente? Eu não achei que fez tanta diferença na minha disfunção erétil, como eu achei que poderia fazer, como eu li na internet que poderia fazer. Aí eu falo, opa, peraí, só um minutinho, seu fulano, olha só, o senhor me falou aqui que aí, quando chega, se é o caso, aí eu pego aquela avaliação e falo, ó, eu não mostro, tá? Mas eu falo assim, tá, mas peraí. O senhor me falou que começou a sentir que teve um pouco mais de sustentação da ereção, mas o senhor me falou que começou a perceber blá, 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 e, né? Enfim, como você ali foi anotando, né, para o seu conhecimento, todas as informações que aquela pessoa foi te passando ao longo desse tratamento, se acontecer esse tipo de coisa, de chegar lá no final e a pessoa querer invalidar o seu processo, né, você fala, mas veja bem, você me pontuou isso, você me pontuou aquilo, você me disse que percebia uma melhora ali, você está satisfeito com isso, né? Porque o que acontece? Quando eu tenho, às vezes, uma pessoa que tem idade, comorbidade, como eu disse, e que busca a terapia tântrica para resolver uma questão como uma disfunção erétil, por exemplo, pode ser que essa pessoa vai passar por um processo aí de 10 sessões e ela vai ganhar muito, ela vai ganhar percepção do corpo, vai ganhar o alinhamento energético, vai ganhar a tonificação dos músculos do assoalho pélvico, sim, vai ganhar uma expansão do prazer que não está ligado somente ao genital, tem todos os benefícios relacionados ao bem-estar, enfim, ela vai ganhar todos os benefícios que a gente sabe que o nosso trabalho proporciona. Mas talvez a ereção, que para ela foi aquela queixa principal lá atrás, dessa disfunção erétil, talvez essa ereção ela não consiga chegar no 100%, como era quando essa pessoa era mais jovem, né? Talvez isso a gente não consiga resolver no 100% como era esperado. Mas como eu anotei, como eu conversei, como eu acompanhei, eu consigo mostrar para essa pessoa tudo aquilo que ela ganhou. Mostrar não, na verdade é relembrar para ela tudo aquilo que ela ganhou ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Porque às vezes a pessoa chega lá no final, ela ganhou um monte de coisa, ela sabe que ela ganhou um monte de coisa, mas aí entra a nossa mentezinha, né? Mas a minha ereção não melhorou tanto. E aí é como se eu invalidasse todo o processo que aconteceu lá atrás, tá? Estou falando isso, acontece, tá, gente? Não é a maioria, não. Mas esse tipo de coisa acontece também. Por isso que é importante a gente ter uma anamnese bem feita, para eu entender qual que é a realidade desse meu cliente, né? A realidade no sentido assim, o que ele está me falando que está de acordo com a proposta do trabalho, né? É a realidade nesse sentido, o que ele traz para mim e o que eu consigo fazer e melhorar dentro das minhas ferramentas, tá? A realidade é essa. Então, acho que por isso que a anamnese é muito importante e, como eu disse, ela é feita a cada né, quando a gente está aí com uma pessoa que vai ficar com a gente um bom tempo, ela é feita um pouquinho a cada sessão, porque a cada sessão a gente está diferente, né? A cada sessão essa pessoa ganha alguma coisa, ou às vezes você está com um cliente que está indo super bem, acontece um fato na vida dele, essa pessoa desgringola totalmente. E aí, quando você se vê, você está tendo que recomeçar todo o trabalho que você fez. Eu já vi isso acontecer. Clientes que estavam indo super bem, várias sessões, assim, ganhando. Chegou lá na frente, aconteceu um BO. Quando eu olhei, falei, putz, é como se eu não tivesse feito nada. O que aconteceu desestruturou totalmente aquela pessoa. E aí você retoma o seu trabalho. Você fala, putz, que coisa. Né? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos lá também na anamnese. Isso aqui é muito importante, gente. Quando a gente está
fazendo uma anamnese também, a gente começa a entender, né? A gente tem que deixar a pessoa falar, é claro, né? A pessoa vai contando ali uma história. Mas a gente tem que lembrar de vez em quando, trazer essa pessoa para a realidade. Porque tem aquela pessoa que ela começa. Outro dia eu conversei com um rapaz desse jeito. Ele, porque a questão dele era uma disfunção erétil, sei lá, não lembro. E o cara era noivo. E aí ele foi contando toda uma história. Ele foi voltando lá atrás. Mas ele voltou muito lá atrás. Acho que ele voltou na fecundação. E contou a vida. E eu tô assim, e aí a cada tempo eu tô assim, fulano, o que te trouxe aqui? Aí ele ia e contava. Uma outra história nada a ver, do trabalho. Fulano, o que te trouxe aqui? Como que eu posso te ajudar? O cara aí contava uma outra história. Fulano, mas como que eu posso te ajudar mesmo? Então tem isso. Às vezes a gente está com o cliente, a gente não menospreza as informações também, a gente não menospreza a história de vida desse cliente, não é isso. Mas às vezes eu preciso chamar esse cliente para o foco. Foca aqui. Vamos lá, me diz o que você... Espera aí, mas o que é mesmo que você veio fazer? O que é que você veio fazer aqui? Como você acha que esse trabalho pode me ajudar? Então, assim, deixar o cliente falar é muito bom, mas às vezes também a gente precisa direcionar. Então, essa pessoa começa a viajar e você vai viajando junto. E o que era antes um tratamento de uma disfunção erétil, você já começa a falar, nossa senhora, espera aí. Ele precisa respirar, nossa senhora, agora ele já tem, vamos trabalhar, sabe, o negócio vira uma confusão. E aí a gente é terapeuta, a gente quer dar conta de tudo, né? A gente é bom, né? Nossa, mas eu preciso, não, mas aqui eu vou fazer aqui, foca. A gente também tem que focar, né? Então, a anamnese, ela tem isso. É muito bom quando a gente tem um cliente que está ali dando informações, que vão trazendo elementos, eu vou começando a perceber como que funciona aquele cognitivo, como que ele pensa, quais são as crenças dele a respeito da sexualidade, né? A respeito daquela questão que ele está trazendo. Mas, às vezes, eu preciso chamar a pessoa, volta aqui, mas me conta aqui, é aquele corte terapêutico, né? Mas me conta aqui, como que eu posso te ajudar? Porque então a gente embarca na dessa pessoa. Quando você vê, você já está mais perdido que ele, você está igual ele, perdidinho. Isso é importante. E também, né, além da gente, através da anamnese, começar a entender os esquemas cognitivos dessa pessoa, como eu falei, né? Então, religiosidade, como é que foi a criação, enfim. Isso também chama a atenção para as nossas próprias crenças. Porque a gente tem que tomar cuidado para não deixar que a nossa avaliação, o nosso julgamento, entre ali no momento da anamnese. Porque às vezes aquele cliente está me falando alguma coisa, mas aquilo é um gatilho. Aquilo, para mim, é um gatilho. E aí o meu radar liga, e aí eu já começo a fazer o meu próprio julgamento de valor naquele cliente. E isso acontece. Isso acontece porque é incrível como que a gente começa a atrair clientes que estão vibrando em questões muito parecidas com as nossas. É incrível como que isso acontece. Eu atendo mulheres, eu trabalho mais com mulheres, e aí eu vejo as mulheres chegam para mim com as mesmas doenças que eu já tive, questões maternais que eu já tive, eu falo, putz, né? Então a gente vai entrando muito nessa sintonia. O que é muito bom, né? Na verdade, é muito bom. Reich, não sei se vocês já ouviram falar do William Reich, em algum momento acredito que sim, se não ouviram, vão ouvir falar desse nome, mas Reich falava da sensação de órgão. A sensação de órgão de Reich é quando o terapeuta consegue se conectar com o seu cliente. Essa energia que conecta o cliente com o terapeuta. E isso é muito bom, né? Isso nos faz ter empatia com o nosso cliente, né?
E isso é importante, como eu estava falando, para que a gente não deixe também se afetar. Seja porque eu me identifico demais com esse cliente, né? A pessoa está ali te contando uma história, você fala, putz, mas que tristeza, eu sei como é que é, já passei por isso, espera aí, né? Como também aquilo não é um gatilho para você, de forma, como eu disse, que você vai começar a fazer ali um julgamento daquele cliente, daquelas coisas que ele está te falando. Então, você se torna menos empata, porque o que ele está te trazendo aciona conteúdos em você. E aí você usa o seu julgamento de valor para... Sabe? Que é o que eles chamam também de transferência e contra-transferência. Transferência é quando o cliente vê no terapeuta questões que são gatilhos para ele. Né? Essa é a transferência. E contra-transferência é quando o terapeuta vai nesse gatilho. Né? O terapeuta ele vai lá e... Sabe? E ao invés dele se manter neutro, ele vai lá e retruca. Que cutuca aquele cliente. Tipo, seu desaforado, você vai escutar. Isso é uma contra-transferência. Né? Então, o terapeuta, a gente tem que ter cuidado para não fazer isso. Para não deixar que o nosso julgamento de valor interfira naquilo que eu estou escutando durante uma anamnese. Tá bom? Deixa eu ver o que mais, então, para a gente de importância da anamnese. Ô, Marcos, eu consigo anexar aqui eu tenho autorização para anexar aqui uma imagem, ou eu te mando e você anexa? Não sei. Sim, querido, tenta aí para ver. Deixa eu tentar aqui. Não aparece aquela... Você manda para mim aí que eu coloco para você. Deixa eu mandar aqui rapidinho. Que aí eu vou... Então, o que acontece, gente? Eu não sei, ô Marcos, no site do Metamorfose, não sei, tá? Tinha um modelo de anamnese. Ainda tem esse modelo? Não tem mais, querida. Não tem mais. Enfim, eu vou disponibilizar aqui para vocês um modelo que é assim, ele é bem básico. E aí, o que eu faço, né? Eu vou falar sobre ele, mas assim, ele é bem básico, só para a gente ter ali algumas informações que são importantes, que são os dados pessoais desse cliente, um telefone de contato de alguém de uma urgência, de uma emergência, enfim, uma coisa assim. Espera aí, gente, ou eu converso ou eu anexo, sabe? Eu tenho dificuldade aqui de fazer as coisas tudo junto, peraí. Mas, como eu disse, na maioria dos... Vai compartilhar. Enviar uma cópia. Peraí, Sazak. Word, ok. Lento, você tá lento. Ai, gente, também tô sem óculos, né? Calma, amiga. Foi, mandei lá no WhatsApp, tá? Estou vendo. Olha aí. Então, assim, pessoal, eu vou colocar esse modelo aqui, mas ele é bem básico, eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas como eu disse, quando eu tenho esses casos que são mais... quando a pessoa tem questões que são mais pontuais, assim, que eu sei que realmente que a gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento, eu costumo pegar uma folha de ofício e, como eu disse, ali eu vou anotando. Então, eu anoto uma medicação, como eu falei, enfim, para o meu próprio controle, e vou anotando aquilo que eu vou fazendo, né? Cada profissional... beleza, Marcos, obrigada. Cada terapeuta tem a sua conduta, claro, cada profissional tem as suas outras habilidades, né? Cada um tem a sua área de conhecimento. Então, eu falo por mim, tá? Não é que eu estou certa, tem isso não. Mas, assim, eu normalmente não trabalho só a questão puramente com a massagem. É claro que tem sessão que é só a massagem. Mas eu sempre gosto de trabalhar conjunto, sabe? Então, eu uso muitas técnicas de relaxamento, eu uso muito respiração. Eu tenho uma formação em yoga, então eu não dou aula de yoga, mas às vezes eu uso alguns asanas antes de começar uma sessão. Enfim, né? A própria questão da fisioterapia. Então, assim, eu
sempre mesclo outros elementos quando eu sei que aquilo vai potencializar o trabalho, que aquilo vai ajudar o meu cliente, tá? Então, por isso que eu gosto de ter anotado, de anotar o que eu fiz, porque depois acaba que eu não lembro, né? Eu não lembro mesmo, né? A cabeça não tá boa. Vocês estão vendo aí, então, gente, olha só. Então, esse aqui é um modelo bem simples, tá? Feito no Word mesmo. Então, nome, ok. Idade, data de nascimento, escolaridade, profissão. Como eu falei, a idade, né? Aqui a data de nascimento pode... Enfim, a idade, como eu falei, é bacana a gente saber, porque às vezes eu sei, isso é fato, né? Que à medida em que nós vamos envelhecendo, as coisas vão ficando mais complicadas para a gente, ladeira abaixo, né? As coisas não são mais a mesma, infelizmente. Não quer dizer que não seremos saudáveis, não é isso. Mas a gente sabe que o corpo ele já vai tendo um comportamento diferente. A escolaridade e a profissão. Por que que a escolaridade é importante? Porque já vai me dando uma ideia daquele cognitivo ali, daquela pessoa. Qual que é a linguagem, muitas vezes, que eu vou usar? Se eu tenho uma pessoa que é mais humilde, tá? Uma pessoa mais simples, e isso não tem a ver com... Não estou falando de dinheiro, tá, gente? Estou só falando, às vezes, de realmente adequar a minha linguagem. Às vezes, eu tenho uma pessoa que tem uma mais rebuscada, então eu posso usar uma outra linguagem. Às vezes, eu tenho uma pessoa que eu vou usar uma linguagem mais informal, né? A profissão. A profissão também é só para dar uma ideia daquela pessoa, né? A gente sabe, né? Também não é regra, mas comumente as pessoas de exatas são pessoas mais exatas, né? Você vai falar, às vezes você vai falar, não é regra, tá, gente? Mas às vezes a gente tem os economistas, por exemplo, engenheiro. Você vai para eles, como são áreas de exatas, às vezes a sua conversa ela tem que ser mais objetiva, porque você, às vezes vai ficando muito no aéreo, talvez aquela pessoa ela não vai conectando muito, tá? Mas assim, como eu falei, é tudo de percepção, tá? Não é uma regra, mas normalmente as pessoas de exatas, para mim, a gente sabe que são pessoas que são um pouco mais fechadas, não quer dizer, tá? O estado civil, casado, solteiro, né? Porque, como eu disse, às vezes a pessoa está aí com uma disfunção do desejo, uma baixa do desejo sexual, e no corpo está tudo bem, não tem nenhum problema de saúde, não tem nada, está tudo massa. Mas é uma pessoa que é casada e está vivendo um conflito no relacionamento, né? Então, o Estado Civil também ele vai dando para a gente essa orientação aí. O endereço, tem gente que gosta de deixar endereço, tem gente que não gosta, né? Mas esses dados aqui são mais pensando, como falei, nessa questão de segurança. A gente não sabe, né? Não vai acontecer, quer dizer, né? Tudo pode acontecer. Daqui é uma pessoa que desmaia, né? Eu já escutei, comigo nunca aconteceu, mas eu já escutei relatos de colegas terapeutas aqui em Belo Horizonte, a propósito, eu sou de Belo Horizonte, que passaram por situações da pessoa, após uma sessão, a pessoa perder total, ficar inconsciente, perder assim, não sabia de nada, não sabia de nome, não sabia de nada, não sabia como é que foi parar ali, de a pessoa tomar um banho gelado e nem assim, e o negócio demorar um tempo. Então, assim, essas coisas é bom a gente ter. Por isso aqui o contato de emergência. Tá? Também já aconteceu com um colega, ele estava numa outra cidade, foi atender na unidade, né, da cidade e tal, mas o cliente que ele foi atender era de fora da cidade. E o cliente apagou. Não lembrava de nada. Aí acordou assustado, o que eu estou fazendo aqui? Quem é você? Por que eu estou aqui? Por que eu estou pelado? Porque ó o problema. Ó o problema que dá, né? Então é bom ter isso aqui. A história pregressa. História pregressa, né? É o que está aí para trás. Poderia ser também a histórica patológica pregressa, né? Assim, questões de saúde. Então eu coloquei aqui também coisas bem simples. Cardiopatia,
sei lá, às vezes a pessoa usa um marca-passo, né? A pessoa não vai deixar, você não vai deixar de atender por isso. Aí você já fica com o seu radar ligado, já vai monitorando ali, sei lá. A hipertensão arterial. Hipertensão é uma questão super simples, né? Mas, como eu disse, a hipertensão tem ali uma questão na circulação sanguínea, tá? Vai ter um impacto ali na minha circulação sanguínea. Então, é algo que eu fico atenta, principalmente se eu tenho um cliente que é idoso, toma e faz uso de fármaco para controle de pressão arterial. Diabetes, né? A diabetes, a gente sabe que tem pessoas que ficam super bem, são super controladas, mas a gente sabe que tem pessoas que têm diabetes severa, principalmente aqueles que são insulino dependentes. E no caso dos insulino dependente, eles são bem... os agravamentos, né, digamos assim, podem influenciar bastante a qualidade de vida dessa pessoa. Então, normalmente, um paciente insulino dependente, que tem uma diabetes severa, a questão da ereção para ele é uma questão importante, né? Principalmente se ele não está tão bem controlado assim. Mas vai trazer essa questão importante da ereção, né? Da disfunção erétil, até mesmo a questão da sensibilidade corporal, enfim. Cirurgias, né? É bom a gente também saber ali alguma cirurgia prévia. Como eu disse, não que a gente vai interferir nisso, mas eu já fico alerta, tipo, opa, peraí, qualquer coisa diferente aqui, eu vou monitorando. As ISTs, né, a gente não usa mais o DST, agora a gente usa IST, infecção sexualmente transmissível, né? Nem todo mundo, a gente sabe que às vezes vai querer marcar. Os atendimentos são feitos com luva, né? Então a gente tá aí resguardado, mas de qualquer maneira é sempre bom a gente, né, se a pessoa tem ali uma informação, é sempre bom a gente tá atento, saber. E alguma outra questão importante que a pessoa queira trazer, né? Então, às vezes, a pessoa está super deprimida, né? Está fazendo uso de antidepressivo, enfim, isso também vai ter um impacto na qualidade daquela sessão, né? Por exemplo, uma pessoa que faz uso de antidepressivo que está com a baixa da libido, né? Transtorno do desejo. É comum, né, gente? Se a medicação está influenciando, né? Na baixa muitas vezes os fármacos, né, não todos, mas alguns fármacos ali para depressão estão trabalhando na recaptação de serotonina. O cara está ali com a serotonina mais tempo disponível. Ele está de boa mais tempo, né? E aí é comum que a libido dele não esteja lá grandes coisas. E aí ele vai procurar terapêutica tântrica. A gente vai ajudar? Vai ajudar demais. Todo o trabalho, principalmente as medicações, né? Trabalhando essa questão enfim, todos os benefícios que o trabalho tem para a gente. Mas a gente sabe que essa medicação tem ali alguma influência. E filhos, tipo de parto, né? Para as mulheres, isso pode ter algum peso ali de acordo com aquilo que ela vai trazer na sessão. De repente, é uma mulher que tem dor durante o ato sexual. E aí ela teve um parto vaginal, que teve que fazer ali o corte na episiotomia para o bebê poder passar, enfim. Então, ela tem ali uma cicatriz que gera uma aderência, que gera uma dor durante o ato sexual, tá? Então, coisas assim vão dando para a gente esse tipo de informação. Então, aqui a pessoa marca o que ela quiser. A queixa principal. A queixa principal é aquilo, o que te trouxe aqui, né? Aquilo que te trouxe. Às vezes é fácil, como eu disse, às vezes você tem uma primeira sessão ali, a pessoa vai para uma experiência, ela fala, não, eu não tenho nada, não. Aí você vê uma determinada resposta corporal, ao final da sessão vocês conversam e a pessoa fala, veja bem, é que eu estou passando por isso. Ou seja, no início a pessoa não tinha nada, agora a pessoa, aí aparece alguma coisa. O medicamento, a gente é obrigada a saber nome de medicamento, efeito de medicamento? É claro que não. Mas, sei lá, dependendo do que a pessoa me conta, né, e ela falar em um nome de um remédio, eu posso procurar saber, para pensar se aquilo... Nossa, peraí, deixa eu dar uma pesquisada, deixa eu dar um Google aqui, para saber se isso vai ter implicância para mim em alguma coisa. Enfim, né? Então,
não custa, tá? Dependendo dos casos, não custa. Isso é para todo mundo, gente? Depende, né? Como eu falei, é aquilo que o cliente está buscando, é aquilo que ele te conta, é aquilo que você vê, né? Mas a gente, enquanto terapeuta, quanto mais seguro você estiver, mais assertivo são as suas escolhas, né? São os seus, são as suas ações, né? Atividade sexual ativo e inativo, também só para a gente entender, né? Hoje em dia as pessoas buscam muito o nosso trabalho para desenvolvimento, né, do prazer, da sexualidade, enfim. E apresenta alguma disfunção? Sim. Qual, né? Porque, de repente, a pessoa ela apresenta uma disfunção sexual, mas ela não quer, ela não está preocupada com... A disfunção não é a queixa dela principal. Sabe? A pessoa quer se... eu estou me sentindo triste, eu quero me abrir para o sentir, me abrir para quero me desenvolver dentro do Tantra, né? Então, ela está buscando... A queixa dela é outra coisa, ela quer se abrir para o sentir, para ter novas experiências. E aí ela tem uma disfunção erétil. Estou chutando aqui, tá, gente? Ou então ela nem é sexualmente ativa, ela nem tem interesse em se tornar mais sexualmente ativa, mas ela quer viver o prazer junto do Tantra, com ela mesma, enfim, não importa, tá? E aí aqui tem essa informação aqui embaixo, ó. Pelo presente documento, informa quem possa interessar que eu fui devidamente orientado sobre o método que será aplicado durante o tratamento, que minha participação é de livre e espontânea vontade, né? Então, o que é o método que vai ser aplicado? Então, é como eu falei, fiz uma anamnese. Olha, fulano, acho que para você a conduta, vou conduta dessa maneira, a gente vai fazer uma êxtase, vai ter toque no genital, esse toque é com luva, não tem interação, tá? Eu vou usar um gel à base de água. Você tem alguma alergia? Não, não tem. Ok. Qualquer desconforto, você, por favor, me sinalize. Tá? A gente não vai ficar conversando durante a sessão, mas se há algum incômodo, não está legal, está doendo, eu ainda falo, olha, está doendo o quê? A dor é física, é um desconforto físico, você, por favor, me sinalize. Tá? Então, como a gente dá todas essas informações, então isso aqui serve para isso. A pessoa está sabendo que ela foi orientada, sou responsável pelas informações e me comprometo a informar ao terapeuta qualquer alteração na saúde que ocorra durante minha participação. E aí a pessoa assina. Ela assina e ela coloca o CPF. Ou seja, ela está atestando para a gente que o que ela falou ali é verdade. Porque, como eu disse, às vezes a pessoa ela não te relata nada, ela fala, não tem nada não, só vim conhecer que é massagem, está tudo bem, não tem nada não. E a pessoa tem um piripaco, não estou falando isso para assustar ninguém não, tá, gente? Um piripaco que eu digo assim, às vezes a pessoa tem uma reação que nem ela esperava. E que ela se surpreende com o trabalho bateu forte para ela, assim, né? Mas bateu forte para ela, mas essa pessoa tem, sei lá, não tomou um remédio. E aí o que juntou o trabalho, né, toda a movimentação energética que tem o trabalho, mas a ausência daquele remédio. E aí você fala, pô, mas você não me falou que você tem um remédio, né? Outro dia eu atendi uma mulher que ela, médica, conversamos horrores, anamnese, enfim, tudo bonitinho. E aí fui fazer o toque interno, porque ela já vinha de um processo de desenvolvimento, mas o processo de desenvolvimento dela não foi comigo. Então ela veio para uma sessão, mas ela já tinha feito de tudo, já é rodada no bom sentido. Já participou de workshop aqui, workshop ali, tantra com não sei quem, tantra com não sei aonde. Enfim, e aí veio para uma sessão. E aí ela falou, não, mas eu quero receber massagem completa. Aí ela me falou com quem ela fazia desenvolvimento, enfim, blá, blá, blá. Não, tudo bem. Quero receber ponto G, sim, pode, não tem problema não, não sei o quê. Ok. E aí fui fazer o ponto G. E aí eu tô lá no ponto G, eu falei, opa,
Então, um negócio aqui. Tem um negócio aqui. E aí eu palpei, senti que tinha ali um objeto, enfim. Mas ali, no que eu senti, eu falei, opa, deixa eu tomar cuidado com isso aqui não tá legal. Pode machucar e tal. E aí, no final, ela, eu esqueci de te falar, eu tenho uma rede da cirurgia, do não sei o quê. Imagina. Como que ela esquece de me falar que ela tem uma rede, que não sei o quê, de uma cirurgia, dentro do canal vaginal? Eu palpei, tô sentindo, falei, opa, peraí. Aí eu comecei a pensar o que podia ser, falei, não, deixa quieto, vamos maneirar nisso aqui. Mas ela não me falou. Ou seja, eu entendo que é uma informação importante, dá que eu não estou percebendo, sei lá, dá que eu não percebi, ou dá que eu acho que é assim mesmo, sei lá, que eu não acho que é nada, e tô lá, fazendo um ponto G frenético. Não, agora vai ser uma loucura esse ponto G aqui, agora vai ser delírio. Eu poderia causar algum machucado, mesmo que interno, mas eu poderia causar algum machucado. É claro que se doesse ela poderia me falar? Também, se doesse ela poderia me falar. Mas, para que eu vou chegar nesse ponto se eu já estou sabendo que tem alguma coisa ali que eu tenho que ter cuidado, gente? Então, por isso que a anamnese é importante. Porque as pessoas esquecem. As pessoas esquecem de te dar as informações. E aí, qualquer problema que dê ali, assim, o BO é de quem, né? É da menina, né? É da menina ali, ó. Né? Eu falo brincando assim, mas é só para... Não é para assustar, é só para a gente ter realmente esse cuidado de de entender a importância de uma anamnese, colher os dados. O trabalho é super sério. E quando a gente faz isso com qualidade, a gente mostra para o nosso cliente todo o nosso cuidado e toda a nossa seriedade enquanto profissionais, tá? Então, era isso que eu queria falar da anamnese. Eu falo muito, né? Às vezes eu esqueço, embolo, sou dessas. Queria abrir um pouquinho, então, para a gente, se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, pode achar ruim também, se eu falei demais, se eu baguncei as coisas na cabeça de alguém. Foi maravilhosa a aula, Rada. Muito obrigado. Tá bom, então ninguém quer perguntar nada? Ninguém tem Eu dúvida? queria perguntar, errada, Priscila, tudo bem? Sou de BH também, que bom que você é daqui. Tô aqui, então estamos aqui. Normalmente está todo mundo lá em São Paulo, que bom que você está aqui Não, pertinho. BH tem uma equipe massa aqui, só gente bacana. Pois é. Eu queria entender um pouquinho essa questão da anamnese, dessa ficha ser entregue na hora do atendimento, ou de ser interessante essa ficha ser enviada antes, porque pela experiência que eu já tive como interagente, né, sendo atendida, eu acho tão precioso esse tempo, e eu tive particularmente uma experiência muito boa com umas anamneses orais muito boas, né, para uma troca. E eu acho essa ficha fundamental, mas eu acho que é um avanço já chegar com esses dados mais básicos já ditos, né? Eu queria entender como que é isso para você. Assim, eu acho que se você já teve essa experiência do enviar antes, né, e viu que funciona, normalmente eu deixo para fazer isso na sessão mesmo, sabe? Às vezes, por exemplo, vamos supor que eu atendo num espaço que não é meu, tá? Então, tem outros terapeutas que atendem lá, às vezes o cliente chega um pouco antes, ou a sala não está liberada, ou então eu não estou totalmente pronta ainda porque o cliente antecipou. Então, eu coloco a ficha numa prancheta, dou para ele, olha, você quer tomar uma água, tomar um café e ir preenchendo ali? Então, tá? Normalmente eu faço isso. Um outro momento que eu deixo para fazer isso, quando o cliente não chega mais cedo e está esperando, é na sala de atendimento. Por quê? Quando eu estou, quando eu vou, principalmente mulher, né? Eu vou encapar ali, porque na biossegurança a gente usa o plástico filme para embrulhar, embalar o óleo, embalar o vibrador, enfim. Então, normalmente, na hora que a pessoa está
vai preencher isso ali para mim, a gente já conversou, a gente já conversou. Tá? Então, a anamnese foi toda feita oral. Na hora que ela vai preencher esse papel, eu aproveito, olha, enquanto você está preenchendo aí para mim, okay, esse aqui é o plástico filme, só vou te mostrar que eu vou embalar o bullet que eu vou estar usando. Então, eu faço isso. Então, às vezes, a pessoa está preenchendo, é a hora que eu estou embalando o bullet e o gel para ela ver que eu passei álcool na mão, que eu estou pegando o filme e que o que eu vou usar nela foi higienizar. É isso que eu faço. Mas se para você acha que é tranquilo o cliente receber isso por e-mail, só que aí depois ele tem que imprimir e assinar. Eu falo essa parte escrita mesmo, assim, né? Porque tem essa parte oral, que eu acho até mais importante, e essa parte escrita que é necessária. Tem cliente que eu já vi isso acontecer demais. Acontece mais com homens, sabe? Que às vezes ele não quer colocar data nenhum. Dá nome falso, o povo dá nome falso, inventa CPF, assina, enfim, isso não tem como a gente também ficar controlando. Mas eu normalmente deixo para assinar lá na hora. Ou então, se você quiser enviar por e-mail, a pessoa vai, preenche, assina e tal. O negócio de assinar, gente, é sempre pensando em nos resguardar. Homem, a gente tem menos problema, né? Mas mulher, por exemplo, aí acho que a mulher a gente tem que ser mais cuidadosa, né? Com essa questão dos toques, dessas informações. Então, a assinatura ela é importante, né, nessa ficha. Tá? Tem pesos diferentes. Para os homens tem um peso, para as mulheres tem outro peso. E outra coisa que eu queria saber como que são seus atendimentos é essa questão dessa anamnese antes, né, que é importantíssima, e desse acolhimento depois também, assim. Eu tive experiências diferentes, muito positivas, mas com um terapeuta que eu tive um espaço depois e que eu achei necessário para isso, né? Você falou, tem interagente que vai ter necessidade de entender um pouco, de escutar um pouco, e tem alguns que vão sair de uma forma que estão satisfeitos e querem integrar mais sozinhos, assim. E aí eu sei que tem essa questão também do dimensionamento do tempo, né? Do atendimento por completo, que eu acho um desafio, inclusive, né? Fazer essa anamnese antes, fazer a sessão e depois ainda conseguir acolher. Aí eu queria saber um pouquinho como que você faz isso, se você vai muito no feeling de quem você sente que precisa ali, de conversar um pouquinho depois. Primeiro assim, eu não sei aí aonde você atende como que é essa questão do tempo, mas... Não atendo, na verdade eu tô... Tá. Vai atender. Terminando a formação agora. Tá, você vai começar. Estou falando como interagente, das experiências que eu tive recebendo a massagem. É porque, assim, tem interagente que eu sei que, assim, eu vou precisar de... Eu falo, gente, desculpa, mas eu preciso de um pouco... Eu marco um pouco mais de tempo na agenda. Então, normalmente, eu pego uma sala que é menos disputada pelos terapeutas aqui, sabe, o espaço, porque eu sei que algumas pessoas vão me demandar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque demora a voltar da integração, porque quer compartilhar, porque quer tomar um banho. Eu já tive interagente que vinha tomar banho como se ele tivesse saído da academia. Aí a pessoa traz o shampoo, o condicionador, traz sabe? Tipo assim, e fica ali. Então, essa é a primeira coisa, né? Tem clientes que você vai perceber que você vai precisar de um pouco mais de tempo para você não ter que correr no final, né? E vai muito por essa questão do acolhimento, da percepção daquilo que a pessoa me fala. Eu sempre pergunto, e aí, tá tudo bem? Como é que foi para você? Você quer compartilhar alguma coisa? Como é que foi para você? Então, quando a pessoa me traz ali, depende daquilo que ela me fala. De acordo com aquilo que ela me fala, eu falo, nossa, que bom. Integra com isso, sabe? Nananã. Depender, aí é a feeling mesmo, dependendo do que ela me fala, aí eu vejo que eu preciso, olha, mas é isso mesmo, veja bem, que bacana, olha só que legal, a gente avançamos nisso, você percebeu isso, consegue ver que você traz essa informação, nossa, o seu corpo hoje foi ótimo, você percebeu que você... tá, porque um exemplo, só para ilustrar o que eu estou falando, eu atendi tem uma pessoa que eu atendo e tal, e aí numa das sessões, sei lá, eu falei com ela, eu não senti nada na Yoni Massagem. Eu falei, opa, peraí, como assim?
Você percebeu que a sua vulva, que a sua vagina pulsava? Ela não. Eu falei, não percebeu? Ela não. E eu vi que a vagina pulsava, mesmo sendo externo, não era ponto G, mas mesmo sendo externo, eu vi a vulva movimentando, naquele movimento de pulsação da vagina, que me indica que uma resposta sexual estava acontecendo. Eu falei, opa, você não percebeu? Ela não. Eu falei, mas eu vi. Então, esse tipo de feedback, para ela foi bom. Foi um reforço de algo que ela não viu, mas que eu vi. E isso me diz que a gente ganhou naquela sessão. E agora eu já sei que eu preciso também trabalhar um pouco mais essa percepção, consciência da vagina e por aí vai. Mas nesse caso, por exemplo, foi uma coisa que eu senti que eu tinha que falar. Porque eu vi uma reação do corpo que me mostrou, opa, nós ganhamos, sim, mas ela não percebeu nada, ela não sentiu nada. Por quê? Porque ela tem um bloqueio pélvico importante. Então a gente percebe. Tem que perceber. Obrigada, querida. Nada, imagina. Mais alguém, queridos? Ou podemos... E aí, gente? O que É, vocês acharam da aula de hoje? acho que deu. Eu adorei. Maravilhosa. Falação. É isso, queridos. Ó, eu agradeço todo mundo que esteve presente. Eu falo muito, então é muita coisa aqui na cabeça, a gente fala bastante. E aproveito... Ah, o Joaquim levantou a mãozinha ali. Ah, ficará gravada, a Alessandra perguntou. Vai, Joaquim, levantou. Quer falar alguma coisa? Ah, tá. Não. A mãozinha saiu. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que, como eu falei, que estava aí presente. Eu falo pra caramba, muita coisa, mas enfim, eu estou sempre disponível e vou aproveitar e fazer o merchan aqui, que a gente está com curso, né, Marcos, de disfunções Sim. sexuais programado para dezembro. E até mesmo em cima das dores que algumas pessoas me trouxeram, eu pensei, né, em trazer o curso de volta aí para gente. A Rada, pessoal, ela vai dar o curso agora em dezembro de disfunções sexuais, né? E acho que é aí que separa o terapeuta de verdade, né? Porque eu mesmo, né, eu não atendo só tantra para energia sexual, para, sei lá, o motivo, né? Eu atendo pessoas doentes. E conseguir, né, pegar essas demandas que chegam até a gente e ajudar é muito gratificante, né? Separa um bom terapeuta mesmo do massagista. Então é muito importante, né, que a gente se especialize, né, cada vez mais, vá atrás de conhecimentos que vai ajudar mais rápido no processo de melhora do nosso interagente. E a Rada está aí, dia 3 de dezembro, 3 a 5 de dezembro, né, trouxe ela para nós aí para trazer esse conteúdo maravilhoso, né? Muito obrigado mesmo, por enquanto, querida. Imagina, eu agradeço a oportunidade. Oi, Marcos, desculpa. Eu agradeço a oportunidade, gostei demais, e é isso, pessoal. Fica o convite para o curso. Assim, não é porque é o meu curso, não é isso, mas eu estou sempre me atualizando. E quanto mais eu estudo, eu vejo que eu não sei nada. E é como o Marcos disse, eu acho que a gente ter o conhecimento, ele vai nos proporcionar fazer uma análise melhor daquele cliente, de tudo que a gente pode oferecer para aquele cliente. E como eu falei, cada um tem a sua área de conhecimento, então é muito bonito poder agregar, sabe? Sei lá, de repente você é de uma outra, sei lá, da constelação familiar, não sei, e você consegue agregar esse trabalho junto com o trabalho do Tantra, e tem ali uma sessão que você usa todos os seus conhecimentos. Eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho isso muito legal. E as informações vêm para a gente poder abrir o nosso horizonte e perceber, opa, posso casar isso com isso, e isso vai me... Nossa, vai ser massa. Acho que é isso. Obrigada, gente. Namaskar, gratidão a todo mundo. Muito obrigado, gente. Olha, eu vou deixar essa ficha de anamnese para vocês lá na área de membros, tá? Me desculpa, a aula da semana passada não foi por ar ainda, porque eu tive problema na semana passada, eu saí da sala aqui
sem parar a gravação, eu perdi, o Jonathan conseguiu pegar para mim, me mandou, né? Mas essa aqui eu vou fazer direitinho para não perder a gravação também. Mas ficou lindo demais, né? Conteúdo aí para a gente estudar sempre que necessário, dar uma passadinha aí, dar uma olhada de novo, tá? A ficha vai estar lá para vocês também. Deixa eu ver se o pessoal aqui no chat está falando alguma coisa. Acho que é isso, gente. Então É tá. isso aí. Beijo todo mundo. Bom resto de semana. Bom curso. Para quem está fechando. Até mais. Até mais, Marcos. Beijo, querido. Obrigado, Rada. Pessoal todo aí presente. Brigadão, Pri. Ó, gente, acho que vai ter núcleo aí segunda-feira, preciso estar agitando, viu? Sadak. Quem quiser aí, bora fazer troca segunda, tá, gente?